O Mídia News recebe hoje a socióloga e professora Patrícia Carvalho, que integra o Núcleo de Mediação Escolar da SEDUC há 6 anos, para falar sobre casos de violência nas escolas. Bom dia, professora Patrícia, muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista. Nos últimos meses, tivemos registros de agressões graves dentro de escolas em Mato Grosso. O que esses episódios revelam sobre o atual cenário de violência escolar no estado? Nós vivemos um contexto social de violência extrema, né? Então, infelizmente, essa violência ela também adentra aos muros das unidades escolares, né? Fazendo com que os nossos estudantes expressem, né, dentro do seu ambiente comum, que é a escola, o que eles vivem no meio social. E em casos de violência nas escolas protagonizadas por alunos, é possível apontar um responsável direto? De quem é a culpa nesses casos? Se é que a gente pode falar dessa forma. A gente trabalha com responsabilidade, né? E quando casos extremos acontecem, a responsabilidade é de toda a sociedade, não só da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Segurança. É um problema social, é um problema de toda a sociedade. Então, é um trabalho que tem que ser feito a muitas mãos para que isso seja gerenciado de forma adequada. E o que isso quer dizer na prática? É o cenário de violência em que o adolescente é exposto? Como isso funciona para interferir a ponto de que isso se desdobre em um caso de violência para um colega de sala? Isso mesmo, porque as crianças, né, os adolescentes, nós aprendemos com o nosso meio, nós reproduzimos o que nós vivemos. Ninguém dá carinho, amor, compreensão se só recebe agressão, violência, né? Então, eles acabam reproduzindo isso com seus colegas, né? Tipo assim, é uma maneira de exprimir as suas frustrações dentro do contexto social e ele acaba, infelizmente, exprimindo junto aos seus colegas, né, os seus pares. O caso que chamou muita atenção recentemente é o de Alto Araguaia, em que alunas elas criaram um grupo com regras similares ao de uma facção criminosa. Como a senhora interpreta esse comportamento nesse caso específico? Infelizmente, o que vem se divulgando, se propagando, é a vida fácil do crime, né? Então, assim, e aí isso traz um certo fascínio para as crianças que não são orientadas adequadamente, né, dentro do seio familiar. Isso faz com que eles acabem reproduzindo isso, né, fazendo, infelizmente, ações de extrema violência. E nesse cenário, quais ali que seriam, se a gente pode citar, os principais fatores que levam os adolescentes a se organizarem em grupos violentos dentro da escola? Essa questão de fascínio mesmo pelo mundo, pelas facilidades de se ter poder, né? Trabalhar, se produzir, impressões de ter poder, né? Então isso acaba fazendo com que eles se organizem, né, de uma forma mais ou menos violenta. E a senhora poderia falar um pouquinho mais sobre esse contexto familiar e comunitário ali que impacta nesse comportamento da criança e adolescente? Que atitudes, quando a criança é ali exposta, fazem com que ela forme, por exemplo, esses grupos violentos? Crianças que são expostas, por exemplo, à violência familiar, né, que são expostas a ambientes insalubres de consumo de bebidas lícitas ou ilícitas. Elas tendem muito mais a reproduzir esse comportamento de agressividade, de violência, por exemplo, os meninos de violência com as meninas, né, de beber muito mais cedo, que também é um problema que vem assolando o Brasil, não só o estado de Mato Grosso, mas todo o Brasil, o consumo de drogas lícitas. Então, essa convivência, né, faz com que eles reproduzam a violência. Né? Eu convivo num ambiente, num espaço, né, geográfico onde ele é dominado pelo crime. Eu convivo diariamente com esse crime, né, com essa violência. O meu aprender vai ser sobre isso. O que a gente precisa fazer enquanto sociedade é ensinar. Porque se essas crianças, se elas aprendem,
né, a ter raiva, a ser agressivos, elas também vão aprender a gostar, a ter amor ao próximo, a tratar com respeito, a ser gentis. Né? Nós precisamos mudar o nosso comportamento para que esses meninos também aprendam. As redes sociais e a cultura de registrar e compartilhar essas agressões, elas influenciam esse cenário de violência? Extremamente. Nós já temos estudos que demonstram que a exposição exagerada nas redes sociais acabam que prejudicando não só, né, emocionalmente, mas em todo o processo de aprendizagem nessa criança ou adolescente. Nós entendemos que essa exposição e a necessidade de se ter curtida, de ter visualizações, acaba instigando ainda mais esses atos. Então, assim, aqui no estado de Mato Grosso, nós já temos, né, orientação da Secretaria de Estado de Educação quanto ao uso de celulares dentro da escola, né, para que eles sejam utilizados somente com fins pedagógicos, até porque nós temos Chromebooks nas unidades escolares, onde os alunos têm acesso à tecnologia de uma forma controlada, né, para que eles, dentro do contexto escolar, evitem toda essa exposição. E aí entra o papel da família em casa também, estabelecer regras de tempo do uso das telas, acompanhar essa utilização, porque muitas vezes nós estamos dentro de uma sociedade em que acredita que é melhor meu filho estar dentro do quarto do que estar lá brincando, jogando bola na rua, porque pode acertar um vizinho ou coisa parecida. É melhor ficar dentro do quarto, que ninguém não vai incomodar. E aí, mas não sabe onde ele está indo dentro desse quarto, porque com o aparelho celular você pode estar em diversos espaços, né? Está visualizando coisas que não são adequadas para a idade dele. E ainda nessa questão de registrar as agressões, essas agressões elas podem ser ainda mais violentas por conta desse registro, por saber que ela está sendo registrada e que vão ver essa agressão? Certamente. Porque quando se faz essa exposição, você encontra pares para elogiar o que você fez. Ai, que bonito que você fez, olha isso. E aí, o que o adolescente que está em processo de desenvolvimento, a criança que está em processo de desenvolvimento, ele fala, nossa, eu fui elogiado, então eu vou repetir de uma forma ainda mais violenta ou mais, né, que seja mais impactante para que eu receba mais elogios. E aí, volta a falar que entra novamente o papel da família e de toda a sociedade. Ai, quando a criança tira 8 de média, de nota. Aí o pai fala assim, ao invés de elogiar, ai, parabéns, meu filho, não fez mais do que sua obrigação. Né? Você devia ter tirado 10, você podia ser melhor. E nunca dá um elogio para essa criança quando ele encontra alguém que deu elogio, mesmo que seja quando ele esteja fazendo algo errado ou reprovável, ele vai falar, nossa, eu encontrei o meu espaço. Porque se nós observarmos o comportamento das crianças, nós também dos adultos, nós queremos estar inseridos em grupos, né? Quando o grupo nos aceita, a gente tende a agir de forma parecida com esse grupo que me aceitou. E as crianças e os adolescentes agem dessa forma. Se eles se inserem num grupo de crianças mais estudiosas, a tendência é ele ficar mais estudioso. Se ele se insere num grupo de crianças que, por exemplo, cometem intimidações sistemáticas, ele tende a cometer intimidações sistemáticas. Então, assim, é um processo. E aí é o olhar do adulto, né, dentro do contexto escolar, que tem que observar essas interações para intervir, né, de forma a gerenciar esse comportamento. E que efeitos imediatos e de longo prazo tem episódios como esses de agressão para a vítima? Tanto ali no ambiente escolar, quanto socialmente, assim, no curto e no longo prazo. No curto prazo, nós tivemos, né, esse episódio onde as meninas foram acolhidas, a vítima foi acolhida, né, e tem que mudar toda a rotina dela, às vezes tem que mudar de unidade escolar, né, e mudar todo um processo, a família tem que acompanhar mais de perto, essa criança pode ficar
mais assustada, né, e ter medo, desenvolver alguns transtornos emocionais, né, alguns traumas no seu desenvolvimento, ter medo de ir para a escola, tudo isso pode afetar. E a longo prazo, você pode ter uma pessoa mais insegura, que tenha mais medo, que tenha um processo mais lento de desenvolvimento. E no caso dos agressores, como esses comportamentos eles podem marcar a trajetória desses jovens? No sentido de que, se eles não forem, né, orientados, corrigidos, eles infelizmente podem adentrar a criminalidade, né? Eles podem não ter um retorno, porque eles ainda estão no processo de formação e desenvolvimento. Ainda é possível, com medidas, né, trabalhos de orientação, acompanhamento principalmente da família e todo o acompanhamento das instituições estatais e também das organizações, né, civis que conseguem ter um acolhimento para esses estudantes. No caso dessas meninas, elas estão no regime socioeducativo, elas desceram, elas estão recolhidas, né, e vão ficar algum tempo, né, estão tendo acompanhamento para não perder vínculo com a educação, e a família, infelizmente, sofre, né, com toda essa situação. Enfim, toda a sociedade acaba sofrendo com tudo isso que acontece, né, porque os pais delas sofrem porque não tinham conhecimento dessas atitudes das filhas, né? A vítima fica com traumas, a família da vítima também, a comunidade escolar, os colegas ficam né, pensativos. É preciso fazer um trabalho de acolhimento mais firme com eles, né? Para eles entenderem e começarem a falar, né? Porque entre eles conversam, eles só não contam para nós adultos, né? Então eles conseguem, se a gente conseguir estabelecer vínculo com essas crianças e adolescentes, a gente consegue descobrir essas coisas com uma maior facilidade. E qual tem sido o papel do núcleo de mediação da SEDUC diante desses casos de violência? Nós hoje na Secretaria de Educação, nós contamos com 112 professores mediadores, e mais 109 equipes de psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas unidades escolares frente, né, aos reflexos das violências, né? Então a gente tem um calendário anual que a gente desenvolve a partir do início das aulas. O mês de fevereiro, por exemplo, é o mês da saúde mental, e aí vem março, que é o mês de prevenção à violência contra as mulheres, abril, prevenção ao bullying, em agosto nós estamos desenvolvendo ações de agosto lilás, para a gente organizar e gerenciar, né, as situações conflituosas dentro do contexto escolar. E também estimular o diálogo com esses adolescentes, fazer com que eles tenham um momento de fala e um momento de ouvir também, né, e entendam, né, nas reflexões o que é preciso. Porque se é possível ensinar a violência, também é possível ensinar a não violência. E a gente trabalha para um contexto de não violência. Porque a gente ouve muito, vamos promover a cultura de paz, a cultura de paz, a cultura de paz. Mas para a gente ter realmente uma cultura de paz, a gente precisa ensinar a não violência, né? Não ser violento, aprender a gerenciar os seus conflitos e as suas frustrações. Porque o que acontece muito é a falta de gerenciamento das frustrações, né? As crianças não recebem um não, e quando recebem um não, eles se frustram, e aí eles não sabem exprimir essa frustração. E a forma mais corriqueira é através da violência. E quando a gente ensina eles a respirar fundo, vamos contar até 10, vamos escutar, vamos conversar para responder, porque você não precisa que o outro concorde com você, basta que você respeite e ele respeite a sua opinião também, né? Então a gente trabalha nesse sentido de acolhimento e realmente na disseminação das práticas restaurativas. A gente trabalha muito com círculos de diálogo, círculos de construção de paz, mediação de conflitos, nesse contexto. Quais seriam as estratégias concretas aplicadas no dia a dia das escolas para prevenir essas situações de violência? A gente desenvolve círculos de construção de paz e mediação de conflitos, a gente faz
desenvolve ações com o Grêmio Estudantil, né, campanhas para não violência, campanhas onde a sociedade possa ir para a escola com peças de teatro, com campanhas de concursos mesmos, né, de vídeos. Eles também produzem vídeos, né, falando sobre essas questões da não violência. Então, a gente atua nesse contexto de auxílio no processo de ensino-aprendizagem. Professora, qual que é a diferença entre um caso de bullying e um caso de violência, de agressão física mesmo? Existe essa diferença? Existe diferença no impacto que o bullying e uma violência física causa nessa criança e adolescente, ou elas andam ali juntas? Existem diferenças, né? O bullying, ele acontece sistematicamente, não é uma vez apenas que eu falei, olha, seu caderno está dobrado, seu caderno está dobrado, seu caderno está dobrado. Uma vez. Isso daí é uma agressão corriqueira. Agora, se a criança fica atrás do coleguinha, olha, você é isso, você é aquilo, você é alta demais, você é baixo demais, ou baixinho, ou baixinho. Sistematicamente, isso é configurado bullying, né? E ele pode evoluir para uma agressão física. Agressão física não. Eu tô jogando bola, você deu um passe, errou, já te dei uma cotovelada. Isso é uma agressão física sem algo anterior. O bullying não, ele se configura realmente pela repetição. Todo dia eu te empurro, todo dia eu te empurro por uma característica sua que me chama atenção, que não me agrada. Aí eu fico, olha, essa menina é assim, essa menina é assim. Isso daí é configurado como bullying. E a gente tem, inclusive, legislação para que seja, né, aplicado sanções quanto à prática do bullying, né? Nós temos punição, bullying agora é considerado crime. E aí a gente precisa trabalhar no contexto de orientação, porque dentro das unidades escolares a gente trabalha muito no quesito orientação. A gente ensina, conversa com os pais, para que eles estejam, né, informados sobre o que está acontecendo com o seu filho. E isso é de extrema importância, né? Não adianta você falar assim, olha, eu coloquei meu filho lá na escola, tá? E a escola que vai cuidar. Não é bem assim. É um processo de colaboração, e essa colaboração ela tem que existir de forma muito forte. Porque somente a unidade escolar, somente a escola, somente a educação não vai dar conta de todo esse leque de informação que essa criança recebe fora da unidade escolar. Então a família tem que estar atento e tem que principalmente tá de acordo, em consonância com o que é apresentado dentro da unidade escolar, porque a unidade escolar é uma extensão da educação dessa criança, porque a educação primeira, inicial, de valores, de comportamento, ela é dada dentro do contexto familiar, intrafamiliar. E aí, quando vai para a unidade escolar reforça esses valores, esses ensinamentos, né? E aí a família tem que estar junto mesmo. E em relação ao impacto para a vítima, por exemplo, existe essa diferença do bullying e da agressão, violência física? Existe. Né, porque a gente tem estudos que demonstram que uma pessoa vítima de bullying, ela leva isso para a vida toda. Para a vida toda. É muito mais difícil de superar. São pessoas que ficam complexadas porque, eu tenho a perna fina, não vou usar short. Olha, meu cabelo, eu não gosto do meu cabelo assim. É por que você não gosta do cabelo assim? Quando eu era criança, sempre tinha um coleguinha que falava isso ou aquilo do meu cabelo. Eu não gosto dele. Né? Então, assim, são pessoas que levam isso para a vida toda. E a recuperação de se aceitar. Porque, se a gente observar, as crianças, eles se apegam, né, com essa questão do bullying, às características individuais de cada um. Mas são justamente essas características individuais de cada um que nos faz únicos no mundo, né? Então, a pessoa que sofre bullying, ela fala assim, nossa, eu não gosto disso. Mas é justamente essa característica que transforma ela única, né?
Isso é muito bom, né? Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Que coisa mais chata que seria, né? O mundo, todo mundo, um padrão, uma caixinha, né? E as crianças, elas não entendem isso ainda, né? E acabam levando isso para a vida. Agora, quando é uma violência pontual, não, isso aconteceu, mas não é porque eu sou alto, é porque aconteceu, é algo mais assim, é esporádico, aconteceu uma única vez, eu não fiquei rememorando isso, minha fase de educação básica toda, né, que são 9 anos basicamente. Já pensou 9 anos, a pessoa falando, olha, você é baixinha, né, então assim, passa o resto da vida. Ah não, eu apanhei uma vez, eu bati uma vez, eu me defendi uma vez. É menos, mas ainda assim a gente trabalha dentro do núcleo de mediação para que isso não aconteça e que, se acontecer, os envolvidos saibam gerenciar isso, porque o que mais impacta é o gerenciamento dessas crises, né? Eu tive numa unidade escolar, não sei se eu posso falar, eu tive na unidade escolar onde estava tendo um conflito por conta de um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp. Aí já tinha, vamos fechar, vamos acabar com o grupo de WhatsApp, vamos transferir todo mundo de turma, vamos separar todo mundo. Falei, mas não vai muito resolver o problema, porque eles precisam conversar. E aí conversando entre os envolvidos, e aí eu tentando entender, aí eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Me parece que vocês duas eram amigas, e aí por conta de uma palavra que uma falou, que a outra interpretou de outra forma, vocês deixaram de ser amiga, e aí a sala se dividiu. Foi isso mesmo. Falei, mas pelo me parece, vocês queriam ser amigos. É isso mesmo. Então, o que está acontecendo? Na região de uma, tinha um termo que era utilizado para quando se falava para os amigos. E a outra não entendia esse termo como ser um termo de amigo, entendia o termo como se fosse algo pejorativo. Falei, mas isso é uma questão de linguagem, vamos explicar isso daqui. Aí se entenderam, pediram desculpa, aí fiquei um tempo monitorando, elas não voltaram a ser amigas, mas elas começaram a se respeitar. E aí com isso toda uma turma, né, parou de ter atrito entre eles, né? Então assim, tentar entender, porque muitas vezes esses conflitos surgem pequenos, se não tem um tratamento adequado, aí só vai crescendo e acaba culminando numa briga, né? Numa agressão. Então isso é muito algo que nós temos que observar, né? E eles são jovens, eles são adolescentes, são crianças que estão no processo. Nós que temos que ficar atentos a eles. E no caso, pela sua experiência, né, 6 anos atuando na SEDUC, quais costumam ser as principais motivações para esses casos de agressão física, de violência? Questões características do físico mesmo, são questões que aparecem muito. Questões de namoro, infelizmente, as crianças cada vez mais cedo estão, né, iniciando os relacionamentos, né, questões de namoro, questões raciais também impactam muito. Questões de gênero, ultimamente tem aparecido muito para a gente. A gente, inclusive, na Secretaria de Educação, desde 2019, a gente faz uma verificação dentro das unidades estaduais, quais os tipos de violência que acabam impactando dentro das unidades escolares para a gente desenvolver ações. Então, a gente faz uma consulta e aí a gente percebe, na última verificação agora de 2025, nós observamos uma redução nos índices de bullying, o que para a gente já foi uma vitória, né? Porque assim, a gente vem trabalhando incansavelmente para que esses índices reduzam, né? E houve uma redução significativa em 2024, de 2024 para 2025. Então, a gente vê que essas ações, elas acabam surtindo efeito. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa que acha pertinente para a nossa entrevista? Sim, que
Na verdade, que toda a sociedade ela tem que pensar no jovem, no adolescente, no contexto de formação, né? Eles estão no processo de formação. Nós, adultos, nós é que temos que pensar estratégias, né, de organizar esse gerenciamento de conflitos e também pensar em ações que não sejam extremamente punitivas, porque quando a gente fala em uma cultura de paz, quando a gente está punindo, a gente só está reproduzindo o que a gente viveu esse tempo todo. É o castigo, é o castigo, é o castigo, é o castigo. E isso já está demonstrado que não está funcionando muito, né? Então a gente tem que buscar o diálogo, dar espaço de escuta para esses adolescentes, para essas crianças, e também para que eles tenham espaço para eles ouvirem, né? A gente tem que treinar eles ao momento de fala e ao momento de ouvir também, para que a gente consiga fluir nessa educação, né? E a sociedade, no contexto geral, também tem que atuar no contexto de violência social que nós estamos vivendo, porque não é só a educação que vai conseguir. Nós temos desenvolvidas inúmeras ações, né? Mas a gente precisa principalmente da família, né? Dentro do contexto escolar, acompanhando seu filho, né? E dialogando principalmente.